Boa noite, gente. A gente está começando aqui mais uma aula, tá? E eu já trouxe mais ou menos o esquema pronto para a gente poder começar a estudar esse exercício aqui. As idades de Bruno, Magno e André estão, nesta ordem, em progressão aritmética. Sabendo que Bruno tem 19 anos e André tem 53 anos, a idade de Magno é. Ele já fala o conceito que a gente tem que aplicar nesse exercício, tá? Não é muito comum um exercício assim, mas esse exercício é de concurso. Eu peguei ele num arquivo que eu tenho de muitos desses exercícios de concurso. E esse exercício ele joga para você a seguinte informação: eles estão nesta ordem em uma progressão aritmética. Professor, o que seria progressão aritmética? A progressão aritmética, ou a famosa PA, que é o que a gente escuta muito por aí, ela está aqui do lado junto com a PG. Eu já montei um esqueminha para as duas, já, pelo menos para essa questão, para a gente já poder deixar mais ou menos organizado. E o que elas têm em comum? Ambas as duas trabalham com sequência de números, ambas as duas trabalham com um valor fixo, que ele é chamado de razão, é um valor constante, tá? E essa sequência, ela se altera baseado nessa razão, mas de maneiras diferentes. Na PG, eu vou multiplicar a minha razão. A minha razão ela vai ser multiplicada pelos termos. Professor, ficou um pouco confuso. Vamos olhar aqui nesse primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho a constante, eu tenho o número 2, a minha razão é 2, ó. É 2 vezes 2, 4. Meu próximo termo eu não posso multiplicar por qualquer valor. Eu tenho que multiplicar pelo valor constante. Qual é esse valor constante? 2. Então, 4 vezes 2, 8. Meu próximo termo é ele multiplicado pela razão. 8 vezes 2, 16. Meu próximo termo é ele multiplicado pela razão. 16 vezes 2, 32. É assim que a gente pensa em PG. A gente vai multiplicar pela mesma razão. Enquanto que do outro lado, na PA, a gente vai somar. Então, ó, mesma sequência, a sequência começando no 2, e minha razão também sendo 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. E mais 2, 10. Se vocês notarem, deste lado, a sequência ela cresce de uma maneira mais tranquila, ela vai crescendo aos poucos. Aqui não, aqui já dá um crescimento muito grande. Se a gente olhar para o terceiro, para o primeiro e segundo termo, eles são iguais, porque a potência do 2 ela tem a curiosidade de 2 elevado ao quadrado ser igual a 2 vezes 2. É uma das poucas vezes que acontece isso. Mas, olha só para vocês verem que legal. O terceiro termo da minha PA é 6. O terceiro termo da minha PG é 8. Teve um crescimento um pouquinho maior. Mas quando a gente vai para o quarto termo, a gente tem um crescimento, ó, 16 na PG e só 8 na PA. Enquanto que no último termo é um termo 10 aqui na PA e 32 na minha PG, na minha progressão geométrica. O que isso significa? A progressão geométrica ela vai subir muito mais rápido que a minha progressão aritmética. Minha progressão aritmética é um ganho contínuo, lento, mas que vai continuar subindo. Ou descendo, como a gente já viu no exemplo aqui embaixo. Mas no caso da PG, ela vai crescer ou diminuir ainda mais rápido do que seria na PA. Espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês essa parte. Só que, como eu disse, ela pode crescer ou diminuir. Mas, professor, o senhor escreveu aí que as razões ou elas são multiplicadas na progressão geométrica ou elas são somadas na progressão aritmética, correto? Correto, perfeito. O senhor não colocou que é subtraído ou dividido. Então, como é que ela vai diminuir? Ah, essa é uma boa dúvida. O que acontece? Toda vez que a gente vai trabalhar com certas situações, a gente precisa entender que o, o exercício, às vezes, você pode somar um número e diminuir a resposta. Professor, não, o senhor está confuso, o senhor está falando bobeira. Como é que eu vou somar um número e vou diminuir o valor, a resposta dele? Muito simples. Se eu somar um número positivo, eu aumento o valor. Se eu somar um número negativo, eu diminuo esse valor. Então, olha só para a PA aqui de baixo que a gente montou. 10 é o nosso primeiro termo. Aí eu somei, não um 2 positivo, eu somei um 2 negativo. 10 mais com menos dá menos. 10 menos 2, 8. Mas é uma soma. Ele é uma soma com valor negativo, mas ele é uma soma, ok? Então, a minha razão ela pode ser negativa,
Mas a minha PA ela não pode ter uma subtração. Ela é uma soma que, quando você somar o valor negativo, ela acaba se tornando negativa. Mas ela não é uma subtração. Ela é uma soma de razão negativa. Esse símbolo que está aqui, ó, não é que a minha razão tem que ser positiva, não. É que a minha razão ela é somada. Enquanto que na minha PG, minha razão ela é multiplicada. A PG é a mesma coisa, ó. Aqui, se vocês notarem, do 32 para o 16, eu fiz vezes meio. Toda vez que eu multiplico por uma fração que o numerador ele é menor do que o denominador, ou que eu multiplico por um número com vírgula abaixo de 1, 0,1, 0,2, 0,3, eu diminuo esse valor. Então, multiplicar qualquer valor por meio é a mesma coisa que eu dividir por 2. Então, 32 vezes meio é o mesmo que 32 dividido por 2, que dá 16. 16 vezes meio é a mesma coisa que eu dividir por 2, dá 8. Notem que eu posso usar a divisão por 2 como operação, mas eu posso, nesse lado, por exemplo, usar a subtração do 2 como operação. Mas eu preciso entender o seguinte, eu não estou subtraindo a minha razão, eu não estou dividindo a minha razão. Eu estou multiplicando por uma fração, ou por um decimal menor do que 1 e maior do que 0, ou eu estou somando um valor negativo. Por que eu preciso ter isso em mente? Porque não existe progressão geométrica de divisão. A progressão geométrica ela é de multiplicação. Do mesmo jeito, não existe progressão aritmética de subtração. Existe progressão aritmética de razão negativa. Ok? Espero que tenha ficado bem claro. E elas geram gráficos, tá? Essas duas progressões, elas geram imagens para a gente consegue analisar elas também em forma de gráfico. Como, professor? A progressão aritmética, como eu disse, ela é uma subida linear, ela é uma subida constante, ela é uma subida calma. Ela sobe de uma maneira bem calma, aqui, ó. Vocês podem ver que ela se mantém constante, mas ela mantém uma subida relativa, ela não dá uma subida abrupta nem uma descida abrupta. Professor, como é que vai acontecer essa descida aí? Quando a gente somar o valor negativo, como é esse caso aqui, ó. A gente está somando o valor negativo, ok? Já na PG, ela gera o que a gente chama de gráfico exponencial. Ela começa um pouquinho constante, até que ela atinge um ponto em que ela dá um salto gigantesco. Nessa daqui que a gente montou, nessa sequência, esse valor até o 8 seria esse comecinho aqui. A partir do 16, ele já começa a fazer uma subida mais abrupta. Por isso que ela cresce dessa maneira. Vocês podem ver, ó, que ele sobe 4, ele sobe 2 primeiro, depois ele sobe 4, ainda está um valor ok. Do nada ele sobe 8, do nada ele sobe 16. O próximo número aqui, por exemplo, seria 64, enquanto que aqui seria 12. Olha só para vocês verem a diferença dos valores que iam dar, beleza? Já na progressão aritmética, na progressão geométrica, na qual eu vou multiplicar por um número decimal entre 0 e 1, eu tenho o inverso, ó, eu tenho ela descendo de forma abrupta. Ela já desce com bastante, depois ela vai descendo até que ela vai se normalizando. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente vai seguir em frente para a resolução do exercício. Por que a resolução do exercício? Ela já deixa claro para a gente. Você precisa trabalhar progressão aritmética. Está escrito no exercício que está em progressão aritmética. E mais importante, gente, que vocês precisam ter na cabeça. Toda progressão aritmética, eu acabei de falar aqui quando eu estava explicando, ela é uma sequência. Então, a ordem dela é importante. Eu tenho que entender que a ordem dos números são importantes. E o meu exercício, ele fala, ele já me dá a sequência, ele já me dá o que é, ele já me fala a ordem que ele tá. Ele fala que o Bruno vem primeiro, é o mais novo, o Magno é o segundo e o André é o terceiro. Mas ele me dá valores. Ele me fala que o Bruno tem 19 anos, o Magno é o que ele quer que a gente descubra e o André tem 53. O que a gente precisa entender? O mesmo valor que eu somar para sair do Bruno e chegar no Magno é o valor que eu preciso somar do Magno para chegar no André. Lembra o que eu falei aqui embaixo? Ó? Eu não posso somar valores diferentes. Se eu montar uma sequência de valores diferentes, ela até tem sequência, até se chama sequência lógica, mas ela não é uma progressão aritmética. Progressão aritmética precisa ter uma razão.
E o que essa razão é? É um valor constante, que é o que vai ser somado à sequência para poder avançar, ok? Dito isso, a gente vai voltar para o exercício. Eu estou somando o valor do Bruno com alguma coisa que eu não sei, estou somando o valor do Magno com essa mesma coisa, mas que eu ainda não sei, e estou chegando no André. Então aqui eu somei um valor que eu vou chamar de x, e aqui eu somei um valor que eu vou chamar de x. Só que ele tem uma propriedade maravilhosa. Qual propriedade que é essa? Se eu tenho 3 termos, eu sei o primeiro, eu sei o terceiro e eu não sei o do meio, eu posso dizer que o do meio menos o primeiro, que é o Magno, menos o Bruno, ele gera a minha razão, que aqui a gente representou pela letra X, ok? Se eu pegar o valor do André e subtrair do valor do Magno, ele também gera a minha razão, que eu chamei de X. Professor, como assim? Ficou meio confuso, eu não consegui entender. Vamos imaginar o seguinte. Eu não peguei um valor e não somei do Bruno para o Magno. Eu somei um valor no Bruno e cheguei no Magno. Beleza? Beleza. Eu peguei esse mesmo valor do Magno e somei. Eu peguei esse valor que eu somei no Bruno, somei a idade de Magno e cheguei na idade do André. Foi o mesmo valor. Ou seja, Bruno mais um valor que eu não sei é igual a Magno. Magno mais um valor que eu não sei é igual a André. Só que se eu fizer o contrário, se eu pegar o valor do André e subtrair do valor do Magno, eu não vou encontrar isso daqui? Do mesmo jeito, quando eu subtrair o valor do Magno pelo do Bruno, eu não vou encontrar esse daqui? E eles não são iguais? Foi o que eu fiz aqui, ó. Magno menos Bruno, igual a minha razão. André menos o Magno, também é igual a minha razão. E lembre-se que a gente já estudou isso nos outros exercícios. Quando eu tenho a mesma letra no mesmo exercício, elas representam o mesmo valor. Ou seja, se eu subtrair Magno do Bruno, eu encontro R. E se eu subtrair André do Magno, eu encontro R, significa que eu subtrair, eu colocar Magno menos o Bruno, é igual a André menos o Magno. Por que eu posso dizer isso, gente? Eu posso dizer isso porque a razão é igual à razão. E olha só, esse cálculo aqui me entrega a razão e esse cálculo aqui também me entrega a razão. Eu tenho 2 cálculos diferentes que me entregam a razão. E se é a mesma razão, eu posso igualar os dois, que é o que eu acabei de fazer aqui, ok? Agora eu substituo pelos valores que eu tenho. Eu tenho o valor do Magno? Não, é o que eu quero encontrar. Eu tenho o valor do Bruno? Tenho. O valor do Bruno é 19. Eu tenho o valor do André? Tenho, 53. Tenho o valor do Magno? Não. Então vou colocar M. E agora olha só para vocês verem que legal. Esse M que está negativo passa para lá, ficando positivo? Não. Este M que está subtraindo, ele passa para cá, somando, tá? Somando, não é negativo e positivo. Já falei isso para vocês numa aula aí, a primeira vez que a gente estudou a equação. Ele não está negativo e passando positivo. Você não troca o sinal, você troca a operação que ele executa. Aqui ele está executando uma subtração, ele passa para o outro lado, executando uma adição. Mesma coisa o 19. O 19 é aqui, ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado, somando, ok? Gravem isso, ele troca a operação, não necessariamente o sinal. Então eu vou ter M mais M é igual a 53 mais 19. 2M é igual a 53 mais 19. 50 mais 10, 53 com mais 10, 63. Mais 9, 62. Ok? Até aqui tá tranquilo, né? Ficou bonitinho. Não, não é 62, é 72. A gente precisa se ligar nas contas, tá? Muitas vezes o professor aqui vai falar algumas pegadinhas para ver se todo mundo tá esperto. Quando eu somar 53 com 19 e quiser fazer de cabeça, o que eu faço? 50 mais 10, 60. 63 mais 9 é 72. Então, eu tenho 72 como 2 vezes o valor da idade de Magno. O que o 2 está fazendo aqui? Espera aí, gente. Deixa eu voltar aqui.
M mais M é igual a 53 mais 19. 2M igual a 72. E agora, o que esse 2 aqui, olha, o que eu acabei de falar ali em cima. O que esse 2 está fazendo com o M? Esse 2 ele está multiplicando, tem um sinal de vezes aqui escondido. Então ele não vai passar com o sinal trocado, ele não vai virar menos 2. Ele vai virar um dividido, ó. Ele vai se tornar uma divisão, tá? E como ele se torna uma divisão, ele vai ficar como a nossa conta final. M é igual a 72 dividido por 2, que é igual a 36. Ou seja, eu tenho um valor de 36 anos para o Magnum. Beleza? Espero que vocês tenham entendido esse exercício. Eu vou gravar os outros exercícios, já que hoje ainda ninguém entrou na sala. E eu vou juntar todos eles para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, me mandem no grupo, me mandem no YouTube, se for o caso. Eu não sei se vou postar esse vídeo no YouTube, se eu vou montar só um drive para vocês. E a gente vai se comunicando para vocês poderem conversar comigo e dizerem o que vocês acharam, beleza? Por enquanto, obrigado, e já já eu já começo a fazer o próximo. Bom, continuando, a gente vai fazer um outro exercício aqui agora, sobre um raciocínio lógico matemático, é a base desse exercício. Porque, na verdade, quando a gente olhar para esse exercício, a gente vai ver nele um outro conceito que a gente vai achar que é o central, tá? Mas não é, a gente precisa entender o que ele vai falar para a gente e para poder explicar para vocês qual é a principal diferença desse exercício, ok? Além disso, a gente precisa... no exercício anterior, eu acabei fazendo sozinho, ninguém tinha entrado na sala, agora a Heloísa está acompanhando, então no final desse exercício a gente vai ter aquele bate-papo com a Heloísa para ver o que ela achou e talvez a dúvida dela seja de vocês também, caso vocês tenham dúvida assistindo esse vídeo na aula gravada, beleza? Dito isso, vamos ler o exercício. Como eu mostro para vocês em todos os exercícios que eu faço, risquem na hora da prova. Risca a folha, risca, desenha, grifa. É que não pode usar marca-texto na hora da prova, né? Geralmente as provas são lápis, caneta, às vezes nem lápis pode usar. Mas risca bastante, faz um quadrado em volta do que vocês acham importante. Depois lê de novo, vê se realmente é importante, porque às vezes a gente marca uma coisa que a gente acha importante e não é importante. Mas tentar criar esse hábito de olhar para o exercício e tirar as informações dele. Porque as informações estão ali. Inclusive, nesse específico, até já dei uma dica para vocês, já deixei ali algumas coisas destacadas com cores diferentes. Mas o objetivo nosso no curso não é só vocês aprenderem a fazer conta. Porque, em tese, tem que relembrar? Tem que relembrar. Às vezes a gente lembra tudo que a gente aprendeu de matemática de conta? Não, nem eu sei fazer todas as contas. Tem contas que eu preciso pegar lápis, papel, resolver, tem conta que eu preciso da calculadora, tem conta que dá preguiça de fazer. Mas o que esses exercícios cobram da gente não é que você saiba somar, subtrair, multiplicar, mas é que você saiba aplicar as propriedades dessas operações, mas principalmente que você saiba aplicar o conceito que ele está te cobrando. Então vamos ler o exercício. Uma pessoa X, não deu nome, já deu uma letra para a gente, beleza, já facilita para a gente pensar um pouco. Ela realiza uma tarefa em 10 horas. Em 12 horas, perdão. Ela realiza uma tarefa em 12 horas. Que tarefa é essa? Uma outra pessoa, Y, ela é 50% mais eficiente do que o X. Nessas condições, o número de horas necessárias para que Y realize essa tarefa é... Logo de cara, a gente olha assim e fala, beleza, eu tenho quantidade de horas que um faz, eu tenho que descobrir a quantidade de horas que o outro faz e eu tenho 2 pessoas fazendo isso. Regra de 3. Então, vou aplicar logo de cara aqui que eu tenho aquele conceitinho de regra de 3. Qual é o conceito da regra de 3, professor? Primeiro, o nome dele não é à toa. Ele tem o nome de regra de 3, porque eu sempre vou tenho
3 números e quero achar o quarto. A regra de 3, ela envolve aquelas regrinhas que a gente está cansado de ouvir. As regrinhas da proporção direta ou indireta. A direta, como acontece a direta? Se um valor aumenta, o outro aumenta. Indireta. Se um valor aumenta, o outro diminui e vice-versa. Tá, professor? Se um valor aumenta ou diminui, tá? Ou diminui, o outro aumenta. Se um valor aumenta, o outro aumenta. Vou deixar até melhor escrito assim. E se um valor diminui, o outro diminui também. E basicamente eles têm as suas próprias formas de resolução, tá? O indireto apagou aqui, então vamos colocar de novo. Se um valor aumenta, diminui e vice-versa. Com relação às regras da proporcionalidade, quando ela é direta, eu multiplico que jeito, quando ela é indireta, eu multiplico que outro jeito. Eu vou deixar para ir ensinando para vocês conforme a gente for fazendo os exercícios, beleza? Mais importante a gente saber que ele trabalha com proporção direta ou indireta e eu vou ter 3 números tentando achar o quarto número. Professor, que raios é proporção direta? Que raios é proporção indireta? O que o senhor está falando de valor aumentar? O que o senhor está falando de valor diminuir? Não estou entendendo nada. Seguinte, quando eu trabalho proporção direta, a gente vai entender da seguinte maneira. Uma impressora, sozinha, ela imprime 1000 folhas. Se eu tiver 6 impressoras iguais, eu vou imprimir mais folhas ou menos folhas? Eu vou imprimir mais folhas. Porque se uma impressora ela imprime sozinha 1000, antes de precisar carregar, 6 impressoras vão imprimir juntas 6.000. Notaram que eu aumentei o número de impressoras e aumentei a quantidade de páginas impressas? Isso é um exemplo de proporção direta. Outro exemplo. Se um gato consome 1 quilo de ração, melhor, perdão, se 10 gatos consomem 10 quilos de ração, se eu tiver um gato só, ele vai consumir menos. Eu diminuo a quantidade de gatos, eu diminuo a quantidade de ração. Ou seja, são proporções diretas. Um lado diminui, o outro lado também diminui. Conseguindo entender o conceito? Espero que sim. Já na indireta, o que acontece? Se um valor aumenta, o outro diminui e vice-versa. Por exemplo, imagina que a gente está enchendo um tanque de água, e a gente tem uma torneira em cima dele. Se a gente colocar uma segunda torneira em cima dele, exatamente igual, a gente vai gastar menos tempo para encher esse tanque. Por quê? Porque as duas vão jogar a mesma quantidade de água ali dentro e então eu vou diminuir a quantidade de tempo que eu preciso para encher. Imagina que uma torneira ela enche um tanque em 1 hora. Se eu colocar uma segunda torneira, eu não vou levar 2 horas para encher o tanque, porque a quantidade de água é a mesma. Eu vou levar meia hora para encher o tanque, já que as duas têm a mesma quantidade de água. Outro exemplo prático. Um pedreiro sozinho, ele levanta o muro em 2 dias. Esse mesmo pedreiro, se ele contratar um cara que trabalha igual a ele, para trabalhar junto, e for o mesmo muro, ele vai construir em meio dia, já que ele levava um dia inteiro para construir esse muro. Não sei se ficou muito claro para vocês, mas a ideia é essa. A gente vai olhando melhor conforme os exercícios forem passando. E por que aqui é uma regra de 3 básica? Porque eu tenho alguém que faz em tantas horas e eu quero saber uma pessoa que é mais eficiente faz em quantas horas. Aqui eu tenho um claro caso de proporção indireta. Por quê? Porque se eu tenho 2 pessoas fazendo a mesma tarefa e uma pessoa ela é mais eficiente, significa que ela é maior, que ela tem mais pontos de eficiência.
Ao mesmo tempo, ela leva menos tempo para fazer. Porque o que define a eficiência? A pessoa fazer o trabalho bem, ou a pessoa fazer o trabalho rápido. São basicamente os dois pontos de eficiência que a gente costuma utilizar como avaliação. Como que eu avalio se é uma pessoa eficiente ou não? Ou ela faz o trabalho direito, ou ela faz o trabalho rápido. E ele não fala em nenhum momento que uma das pessoas faz o trabalho melhor do que a outra. Ele não fala isso. Ou seja, eu não posso dizer que ela é 50% mais eficiente porque o trabalho dela é 50% melhor. Não, as duas entregam o resultado do mesmo jeito. Só que a pessoa Y ela entrega 50% mais ágil, vamos dizer assim. Aí a gente vai bater o olho e falar assim, bom, professor, se ela é 50% mais eficiente, é claro que ela leva metade do tempo para fazer, certo? Errado. Porque o que acontece? Esse exercício ele é um pouquinho estranho de se entender. Quando eu trabalho com 50% mais eficiência, eu não estou multiplicando por 2. Não sei, eu vou tentar explicar de uma maneira diferente. Quando eu trabalho a porcentagem, e eu falo que ele é 50% eficiente, mais eficiente, significa o quê? Que a pessoa X não fala em nenhum momento que o trabalho dele é ruim. Então, eu vou dizer que essa pessoa X ela tem um trabalho de 100%. Já a pessoa Y, ela é 50% mais eficiente. Então, ela tem um trabalho de 150%. Notaram a diferença? 100%, 150% ela é mais eficiente, 50% mais eficiente é 150%. E como ela é 50% mais eficiente, ela não é o dobro da eficiência. Ela é 1,5 vezes mais eficiente, mas a gente não vai entrar nesse cálculo com decimais. A gente vai pensar o seguinte, a pessoa X, ela entrega o trabalho dela legal, ela é uma pessoa competente, só que a pessoa Y, ela entrega o trabalho dela 50% mais ágil. Só que 50% não significa que ela gasta metade do tempo para fazer. Significa que ela entrega, porque para ela gastar metade do tempo, ela precisaria ser 100% mais eficiente, porque ela teria o dobro da eficiência. E aí, como ela é inversamente proporcional, se um lado ela é o dobro, o outro lado ele vai ser a metade, porque o dobro aumenta o meu valor e a metade diminui. Elas têm que aumentar na mesma razão. Para quem se ligou um pouquinho, razão tem a ver com o exercício anterior. Quando vocês conseguirem assistir a aula inteira, vocês vão entender melhor o exercício anterior, que vai falar de PA e fala de razão também. Então, se um lado ele sobe numa quantidade, o outro lado ele tem que descer na mesma proporção, que é o que a gente usa aqui, ó, proporção. E é isso que a gente vai entender. Ele não está subindo 100% da eficiência, ele está subindo 50%. Ou seja, ele não está atingindo o dobro da eficiência. Ele está pegando eficiência e mais um bocadinho. E esse bocadinho que a gente precisa descobrir para chegar no 12. Então, eu vou dizer, quando eu for montar agora a minha projeção, quando eu for montar a minha regra de 3, a minha proporção, eu vou dizer que a pessoa X, ela tem 100 de eficiência e leva 12 horas. A pessoa Y, ela tem 150 de eficiência e leva X horas. Ou melhor, Y horas. Porque eu quero descobrir quanto é essas horas. E aí o que acontece? Muitas vezes, lá no ensino médio ou lá no ensino fundamental, quando vocês forem aprender a regra de 3 pela primeira vez, o professor falava assim para vocês. Quando vocês chegarem nesse ponto que a gente chegou de já estar montado a conta, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer a multiplicação em cruz. A famosa multiplicaçãozinha do cemitério, né? A gente vai pegar e vai multiplicar em cruz. Vai pegar esse valor aqui, vezes esse valor aqui, e depois esse daqui, vezes esse daqui. E não é tão errado, mas isso só vale para quando a minha proporção ela é direta. Se a minha proporção for indireta, eu não faço essa multiplicação em cruz. Eu multiplico de frente. Na verdade, como é que funciona? Quando a gente trabalha com proporção direta,
os cálculos, quando a gente for estudar mais macetinhos para fazer questões, eu vou explicar para vocês direitinho os macetes disso daqui. Mas agora é para a gente explicar o conceito puro. Quando a gente trabalha a proporção direta, o que acontece? A gente trabalha com divisão de frações. Professor, não estou enxergando fração nenhuma aí. Imagina ó, que aqui é o lado da eficiência, enquanto que aqui é o lado do tempo. Eu colocar a eficiência do x sobre a eficiência do y, eu posso igualar ao tempo do x sobre o tempo do y. Notem que x direcionado a x, y direcionado a y. Mas eu tenho duas frações, eu tenho 100 sobre 150, eu tenho 12 sobre y. E olha só que legal. Elas são frações, elas estão sendo equiparadas, eu estou dizendo que elas são iguais. Mas, nesse caso, eu estou dizendo que elas são iguais no seguinte sentido. Eu estou dizendo que, do lado de cá, o meu valor ele está subindo nessa direção. Enquanto que no lado de cá, ele está subindo nesta direção. Professor, o senhor está maluco. Porque do 100 para o 150 ele está subindo. Mas como é que eu vou saber que aqui está subindo também nessa proporção? Você marcou que ele está subindo, mas você colocou a seta para baixo. Entendam o seguinte, quando vocês estudarem regra de 3, é muito importante vocês lembrarem disso. A ponta da minha seta indica onde está sempre o meu valor maior. Então, se a minha seta está apontando para baixo, significa que aqui é o meu maior valor. E ele vai continuar descendo, tá? Porque se eu tiver uma pessoa 80% mais eficiente, ele vai continuar vindo para cá. Uma pessoa 90% mais eficiente vai continuar vindo para cá. Então, a minha seta ela indica onde está meu valor maior. E nesse caso, quanto menos eficiente for, leva mais tempo. Quanto menos tempo eu usar, mais eficiente a pessoa é. Por isso que ela é inversamente proporcional. E quando eu tenho ela inversamente proporcional, eu tenho uma multiplicação de frações. Quando eu trabalho com proporção direta, eu trabalho com divisão de frações. Quando eu trabalho com proporção indireta, eu trabalho com multiplicação de frações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 100 e vou multiplicar por 12. Vou colocar um sinalzinho de igual e vou fazer 150 vezes o y. Por quê? Lembra que eu falei que era como se tivesse um sinal de igual entre essas duas frações? Então, quando eu vou multiplicá-las, também se torna uma igualdade. Então, eu vou ter 100 vezes 12, já que eu estou multiplicando de frente, é igual a 150y. Espero que tenha ficado claro para vocês a ideia, não é algo também muito difícil não, tá? É um exercício até um tanto quanto mais tranquilo da gente entender, ele não demanda muita coisa não. E agora eu vou ter o quê? Esse 150 ele está multiplicando o y, ele passa para o outro lado dividindo. Então eu tenho 100 vezes 12 igual a y, só que esse 100 vezes 12 ele é dividido por 150. Agora aquela regrinha que a gente já está acostumado a fazer. A regrinha de você poder cortar os zeros. Lembram disso? A gente vai sair cortando os zeros daí. Como é que eu vou cortar o zero? Esse zero do 100 eu corto com esse zero do 150. Fica 10 vezes 12 dividido por 15. 10 vezes 12 dá 120. Dividido por 15 igual a y. Eu gosto sempre de inverter. Y é igual a 8. 15 vezes 15, 30. 30 mais 30, 60, eu tenho 4. 60 mais 60, eu tenho 120. 4 com 4, 8. Então, 120 dividido por 15 é igual a 8. Resposta letra E. Nessas condições, a pessoa Y, ela leva 8 horas para executar a tarefa. Repetindo de novo, só para a gente resumir o exercício. Em nenhum momento ele fala que a pessoa Y ela é o dobro da eficiência. Ela fala que é
50% mais eficiente. Por isso que eu não posso tratar o tempo dela como a metade. O tempo dela é 50% mais eficiente. Só que ela é 50% mais eficiente não do 12, de um outro valor. E eu não tenho como calcular esse valor só de cabeça, só chutando. Por isso que eu defino que uma pessoa ela tem 100 de eficiência, outra pessoa tem 150 de eficiência. Poderia ser outros valores? Poderia. Poderia ter colocado 10 e 15, eu poderia ter colocado 3 e somar mais metade de 3. Porque olha só para vocês verem que sacada genial. Ser 50% mais eficiente é você pegar o total e somar metade dele, que é 50. O total 100 mais 50, que é metade dele, significa ser 50% mais eficiente. Foca nisso para vocês entenderem no concurso, tá? E aí eu preciso definir a relação. Beleza, eu sei que uma pessoa eficiente em 100, ela faz em 12 horas. Uma pessoa eficiente em 150, ela faz em Y horas. Se eu aumentar a minha eficiência, eu levo menos tempo para fazer? Sim, quanto mais eficiente, menor o tempo. Quanto menos eficiente, maior o tempo. Então, são relações inversamente. Até a palavra é inversa. Ó. Quanto mais eficiente, menos tempo. Quanto menos eficiente, mais tempo. E assim sucessivamente, ok? Dito isso, a gente vai fazer a relação. Se ela é indireta, eu multiplico ela de frente. Eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 100 vezes 12, 150 vezes y. Igualo. 150 passou dividindo, cortei os zeros, sobrou 10 vezes 12, que é 120, dividido por 15. 120 por 15 dá 8. Então, a pessoa y realiza em 8 horas. Se vocês notarem, tem aqui nesse exercício a alternativa 6. Por que tem a alternativa 6, professor? Porque, bom, se ele é 50% mais eficiente, ele leva 50% do tempo para fazer. Qual é o valor de 50% de 12? 6. Beleza, matei a resposta, já está garantido o exercício. Certo? Não, vimos que o exercício não é desse jeito. Se ele falasse que a pessoa é 100% mais eficiente, aí sim ela levaria 6 horas para fazer. Mas não, ela é só 50% mais eficiente. Ela é metade do total mais eficiente. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vou abrir agora para a Heloísa fazer perguntas para a gente poder tirar dúvida junto com ela. Fica à vontade, Heloísa. Tranquilo, professor. Consegui entender bem. Ficou bem tranquilo? Sim. Eu, na verdade, eu já pensei, na hora que eu li o problema, eu já pensei em 6, né? Tipo, já pensei na metade de 100%. Tipo, eu já ia errar se eu fizesse de primeira 6. Mas ficou tranquila, a explicação ficou tranquila. Isso daí é o que a gente fala desse tema central aqui, ó. Como eu disse, se a gente bate o olho nesse exercício, a gente fala assim, o tema central dele, logicamente, é regra de 3, beleza? Não. Ele envolve regra de 3, mas o que está sendo mais cobrado é o raciocínio lógico-matemático. Não é sempre que a gente bate o olho e resolve esse exercício dessa maneira. A gente bate o olho e faz o que nem a Heloísa falou. 50% mais eficiente, então é metade do tempo. Metade do tempo é 6. Dá para fazer de cabeça e já passo para a próxima questão. Mas não. Você ser 50% eficiente significa que no total você é 150% eficiente e não 200. Você só pode cortar pela metade o tempo se você for o dobro da eficiência. E nesse caso, 50% mais eficiente nunca vai ser o dobro. Agora, se ali fosse a pessoa Y é 100% mais eficiente, aí eu posso dividir por 2 porque ele é o dobro do inicial. Ou seja, ele faz tudo pela metade do tempo. Beleza? Vou salvar esse exercício aqui para nós. Vou preparar o próximo aqui que a gente vai fazer. Esse daqui. Esse exercício, ele é o seguinte. Ele é um exercício bem fácil, tá? Bem tranquilo mesmo de fazer. Só que ele demanda um conceito
que a gente já viu, inclusive, mas que a gente precisa sempre se tocar, sempre se ligar para não errar. Se eu não me engano, foi o primeiro, se não for o primeiro, foi o segundo exercício que a gente fez lá na primeira aula, que era o exercício dos vergalhões. E naquele exercício dos vergalhões, ele falava algo mais ou menos assim. Um vergalhão tinha 168 centímetros, outro vergalhão tinha 140 centímetros de comprimento. Quanto que o 168 era maior do que o 140? Acho que era algo mais ou menos assim. E aí a gente trabalhou com um conceito diferente. A vida inteira, quando a gente foi trabalhar o tema central deste exercício, qual é o tema central desse exercício? O tema central desse exercício é porcentagem. Para quem está acompanhando as aulas aos poucos aí, desde o começo, a Heloísa, eu lembro que ela assistiu as primeiras semanas, lembra que a gente tinha uma série de coisas aqui logo abaixo do tema central. E agora eu não estou mais colocando tanto. Por quê? Porque essa parte a gente já está passando. A gente já viu porcentagem. Olha quanto conteúdo a gente já viu junto. A gente já viu porcentagem, a gente já viu regra de 3, sistema de equação, lógica, raciocínio lógico. E a gente vai aprendendo muito aos poucos, mas de uma maneira muito rápida e muito gradativa. Por isso que eu estou dizendo que a gente está evoluindo bastante nas nossas aulas. E a gente já viu a questão da porcentagem. Mas quando a gente trabalhou porcentagem, principalmente lá na escola, a gente trabalhou porcentagem como ela sendo um pedaço do total. A gente sempre precisava calcular quanto aquela porcentagem daria em forma de um pedaço do total. Ah, quanto que isso daqui? Eu tenho 20% de 1.000. Qual é o valor de 20% de 1.000? É um pedaço do total. Ah, eu tenho 35% de 530. Quando eu tenho 35% de 530, significa o quê? Significa um pedaço do meu total. E assim sucessivamente. Só que esse exercício, ele trabalha a porcentagem, a nossa querida, amada e odiada porcentagem, só que ele trabalha de uma maneira diferente. Esse exercício é da prefeitura de Quissamã, no Rio de Janeiro, e fala o seguinte: Flávia trabalha como vendedora numa loja de roupas. E no mês passado, ela bateu a meta de vendas. Essas informações aqui, ó. Essa daqui e essa daqui de cima. Tem importância? Não. Zero importância. Zero. O exercício ele começa daqui para baixo. Ganhando assim um bônus de 20%. Daqui para cá ele começa o exercício. Principalmente falando, ó, olha só que legal as palavrinhas. Ganhando bônus de 20% no seu salário, recebendo um total de R$ 1.440. Qual era o valor do salário da Flávia sem o bônus? E aí, olha só para você ver que negócio maneiro. Geralmente, o que ele fazia com a gente quando ele precisava que a gente fizesse alguma coisa? Ele chegava para a gente e falava assim: Flávia ganha tanto, ganhou 20% a mais no salário. Calcula o valor do final dele. E aí era isso que você tinha que fazer. Esse aqui ele fez diferente. Ele virou para você e falou assim: Flávia ganhou um aumento. Beleza? Beleza. Esse aumento foi de 20%. Conseguiu entender? Conseguiu entender. Só que olha só para você ver, depois do aumento, ela já chegou e ganhou tanto. Qual era o valor inicial? Ah, e aí? Como é que eu vou fazer? E aí a gente vai entrar no novo conceito de porcentagem, que é o conceito da porcentagem somada ao total. E olha só para você ver como é que hoje os exercícios eles estão se linkando, né? O exercício anterior falava de razão, o de PA também falou de razão. E agora a gente está falando de porcentagem somada ao total, e no exercício anterior a gente somou 50% ao total e tudo mais, e aqui é a mesma coisa. Gente, agora a gente vai entrar num conceito que eu preciso que vocês prestem muita atenção para não se confundir, tá? Sempre que eu trabalhar a porcentagem,
independentemente se eu sei o valor ou se eu não sei o valor, eu preciso entender que eu sempre tenho um valor que é o valor considerado a base, tá? Eu sempre tenho uma base. O que é essa base? Quando ele, por exemplo, eu trato capital lá no juros simples, meu capital é a base. Quando eu chego e falo, calcula para mim 35% de 530. 530 é a base. Porque essa base, ela sempre corresponderá a 100%. Então, todo exercício de porcentagem tem um valor que equivale a 100%. Neste caso específico, no exercício que a gente está estudando agora, o que é o 100%? O 100% é o salário que Flávia recebe sem o bônus. Professor, não entendi. Flávia, ela recebe um salário todo mês, tá? Não sei qual é esse valor. Vamos dizer que ela ganha todo mês R$1.000. Vamos dizer que ela ganha R$1.000 por mês. Se ela ganhar um bônus de R$400, num mês qualquer ela vai ganhar R$1.400. Esses R$1.400 é o salário, é a base dela? Não. A base dela é 1.000. O bônus é acréscimo. Então, o salário que a Flávia recebe sem o bônus vale 100%. E olha só que legal. É justamente o que eu quero descobrir. Só que ela recebeu um bônus. Quanto que foi esse bônus? Foi de 20%. Bônus é mais ou menos? Eu não preciso nem pensar. O exercício me fala, ó, ganhando. Eu não sei vocês, mas eu, quando ganho alguma coisa, eu estou somando alguma coisa às minhas coisas. Então, se eu estou ganhando, não tem como eu subtrair. Eu vou somar. Quanto? Eu vou somar 20%. Então, eu tenho 100%, que é o salário que a Flávia recebe normalmente, que é a minha base, mais 20%. Isso daqui dá um total de 120%. Tá? Beleza, professor. Então, eu estou dizendo que ela ganhou 120% nesse mês. Perfeito, ela ganhou 120%. Eu tenho esse valor? Eu sei quanto que vale 120%? Sim. O exercício me fala. Ó. O exercício me fala aqui, ó, que ela ganhou 20% de bônus, recebendo um total de 1.440. Então, olha só que legal. 120% equivale a 1.440. E aí, olha só para vocês verem que sacada. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir 100%. E eu sei o valor de 100%? Não. Eu vou chamar ele de X. E o que a gente acabou de construir aqui de novo? Mais uma relação que a gente acabou de ver. Regra de 3. Olha só para vocês verem como é que um exercício ele é linkado ao outro. Conseguiram entender a lógica do exercício? Beleza. E agora é o seguinte, eu não posso trabalhar com essas porcentagens com o número do jeito que eles estão, tá? Mas antes, como ela é uma regra de 3, eu preciso definir. Essa daqui, na anterior, que a gente viu a regra de 3, a gente viu que ela era indireta. Eu aumentava a eficiência e diminuía o tempo. Eu aumentava o tempo e diminuía a eficiência. E nessa daqui, se eu aumentar a quantidade de bônus que eu estou ganhando, meu salário vai diminuir? De maneira nenhuma. Eu não ganho bônus negativo. Então, se eu aumento os bônus, eu aumento o salário. Se eu diminuo os bônus, eu diminuo o salário. Ela é uma regra de 3 diretamente proporcional. Ou seja, ela trabalha com uma divisão de frações. Quando eu faço uma divisão de frações, eu multiplico o número que está em cima pelo que está embaixo. E o que está embaixo pelo que está em cima. Que é onde gera a famosa regrinha do cemitério, que é a multiplicação em cruz. E aí eu vou ter o que escrito como minha resposta final? Eu vou ter que 120%, que agora eu já vou escrever na forma de fração, 120 dividido por 100, multiplicando x, então é 120x dividido por 100, tá? Vou até montar bonitinho aqui pra gente.
Da onde que eu tirei isso, professor? 120%, lembra que a gente estudou em porcentagem? Eu tiro o sinal da porcentagem, troco por dividido por 100. Então, 120 dividido por 100 vezes o x, beleza? Tudo isso aqui é igual. O 100% é a mesma coisa que 100 dividido por 100, tá? 100% também é 100 dividido por 100. Mas olha só que legal. 100 dividido por 100 dá 1. Então, automaticamente, quando eu for fazer essa multiplicação aqui, ó, eu já vou considerar que isso aqui vale 1. Mas o que esse 1 está fazendo, professor? Esse 1 ele está multiplicando alguma coisa, que pela nossa conta ali de cima é o 1440. Ou seja, do lado de cada minha equação, ele vai ficar 1440. Do lado de lá, esse 0 do 120 eu corto com o 0 do 10 aqui. Fica 12 sobre 10. Então, ela vai ficar da seguinte maneira. 12x dividido por 10 é igual a 1440. O 10, ele está dividindo. Eu passo para o outro lado multiplicando. 12x é igual a 1440 vezes 10. X é igual a 14.400 dividido por 12. X é igual a R$ 1.200. Resposta, vou até ver aqui na calculadora, ver se eu não estou fazendo conta nenhuma errada. Aqui, ó. 1440 vezes 10 dividido por 12. Olha só que legal que ficou. 1.200 é a nossa resposta. Ok? Dito isso, então, a gente descobre que o salário inicial de Flávia, sem o bônus, era de R$ 1.200. Voltando, é um exercício que ele apresenta para a gente porcentagem, mas quando a porcentagem ela é somada ao meu total, e esse meu total, eu preciso entender que ele é meu valor base, tá? E esse valor base é isso que eu expliquei aqui. O valor base é aquele valor que ele sempre vai representar 100%. Nesse exercício, o salário que a Flávia recebe sem o bônus dela é o que representa esse 100%, tá? Então, ela recebe o base dela, que é 100%, mais 20% de bônus, o que totaliza um total de 120%. Só que o exercício me fala quanto que é esse 120%. Ele me fala que o salário mais o bônus dá 1.440. Só que eu não quero descobrir isso, eu quero descobrir o 100%. Para eu descobrir esse 100%, eu faço a regrinha de 3. Como um lado aumenta, o outro aumenta, um lado diminui, o outro diminui, ela é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, eu faço a multiplicaçãozinha em cruz, porque se trata de uma divisão de frações. E aí eu vou ter 120x sobre 100, dividido igual a 100 sobre 100 vezes 1.400, 100 sobre 100 dá 1. E aí, fazendo os cálculos básicos de uma equação de primeiro grau, eu encontro que o valor é 1.200. Vou pedir para a Heloísa de novo abrir o microfone dela, ver se tem alguma dúvida sua. Se alguém que está assistindo aqui agora tiver alguma dúvida também depois, na hora que estiver assistindo, pode mandar lá no grupo ou pode mandar nos comentários, se eu postar no YouTube e tudo mais. Foi tranquilo esse exercício, professor. Acho que facilitou, o exercício está fácil porque ele deu um valor total, né? Então tem até um jeito mais fácil. Eu tava aqui vendo se dava certo, né? Eu falei assim, eu fiz 20% de 1.440. Aí eu consegui achar o 1.200. Porém, não é uma coisa certa, né? Então, porque na verdade o que acontece? Esse exercício especificamente, você deve ter achado que 20% de 1.440 deu 240? Isso, 244, né? Deu 244 os 20%? Eu acho que sim. Então, se eu não errei na conta, eu acho que foi isso. Porque, ó, vou até confirmar aqui para você, ó. 1.440 dividido 1.440 dividido por 100 vezes 20.
No meu aqui deu 288. É, eu fiz 244, mas eu fiz de cabeça, então não, Então, eu fiz meio que no chutômetro. só que o que É acontece? só para Pode falar, pode falar. para saber se funciona o exercício, esse exercício, né? Essa forma, né? Então, Se o que que funciona dessa acontece? maneira, mas aí não funciona. Você falou que deu 244. Se você pegar 1440 e subtrair 244, você não vai encontrar 1.200. Você vai encontrar 1.196, porque tem um 4 da unidade Isso. ali. E aí o que acontece? Como que eu sei que eu chegar Vem a perto... dúvida, né? Sim, como é que eu sei que chegar perto é o suficiente para um exercício? Nesse caso, não é, porque o exercício ele fala qual era o valor. Ele não fala qual era o valor aproximado. Então, ele não cobra de você uma aproximação, ele cobra o valor exato. O que Exato. acontece? Quando a gente vai trabalhar, quando a gente for trabalhar juros simples, vai ficar um pouquinho mais claro isso para vocês. Mas 20% a menos de 1.440 não é igual a você somar 20% de 1.200. Se você fizer o cálculo direitinho, você vai ver que você subtrair 20% de 1.440, na verdade, olha só para você ver a diferença que vai dar. Aproveitando essa dúvida, é legal porque traz uma ideia diferente para a gente. Você entendeu aqui o conceito do lado, de você chegar no 120% bonitinho, né? Entendi, sim. Se fazendo da maneira que você falou, eu estou transformando a minha base no 1.440. Ela se torna 100%. E aí, quando Isso. eu subtrair 100%, quando eu subtrair 20%, na Vai verdade, ficar eu estou encontrando 80%. 80% do valor de 1.440. E aí, olha só Hum, para você ver que legal. 1.200, ele não é 80% de 1.440. 1.200, ele é 100% de um 120%. Ao invés de eu ter um 100% como base nesse exercício, eu tenho um 120% aqui, ó. Esse meu 120% é o que eu uso como referência para iniciar minhas contas. Então, na verdade, quando eu calcular, eu não estou calculando 80% de 1.440. Eu preciso calcular 100% de um 120%. Esse 120% é 1.440. Quando eu faço dessa maneira que você sugeriu, eu estou usando o 1.440 como base. E aí eu não estou calculando 100% dele, eu estou calculando 80% de uma base que eu já estipulei diferente. E a base não é 1.400, a base ela é o salário que a Flávia recebe sem o bônus, que é isso que você precisa descobrir. Quando que esse exercício vai ficar mais claro para a gente? Quando eu trouxer para você nas próximas aulas, alguns exercícios tipo assim, um produto custava tanto, aí ele aumentou tantos por cento o valor dele. Aí no mês seguinte teve um desconto no valor atual dele. Qual é o valor total de desconto? Não é, o valor total de desconto não é o que está ali. O valor total de desconto conferido ao primeiro valor, ele você não pode simplesmente somar. Você tem que fazer o cálculo dos dois para descobrir. Vai ficar mais claro quando a gente for fazer um exercício mais para frente, tá? Mas conseguiu entender o conceito? Por que você não pode aplicar dessa maneira? consegui, sim. É que se a gente for olhar, tipo, igual no exercício que eu calculei de cabeça aí, Uhum. como ela ganhou 20% acima do salário dela, aí eu achei que dava para fazer o 1.440 de base. Mas aí a lógica foi essa, né? Realmente acaba não saindo o número exato, né? Ó, Não é. eu Eu vou entendi. até dar um exemplo para ficar ainda mais claro para a gente entender, tá? O exemplo vai vir aqui, ó. Imagina o seguinte exercício, ó. Um produto teve um aumento de 20% no seu valor durante um mês qualquer. No mês seguinte, ele teve outro acréscimo de 10%. No terceiro mês, teve um desconto
de 50%. Qual é o valor total de variação? Ok? Um produto teve um valor, um aumento de 20%. Esse exercício é muito comum cair em prova de concurso. Algo muito perto disso, tá? Não sem nada muito diferente disso daqui. O que a gente precisa entender? Esse exercício é um pouquinho diferente do anterior, mas ele tem relação muito próxima com o anterior. Um produto teve aumento de 20%. Eu sei o valor do produto? Não. Dica de professor, dica de cara que quer ajudar vocês a passar em concurso. Quando ele não me dá esse valor, o valor é 100. Por quê? Porque o 100 é o melhor número para você trabalhar a porcentagem. Quanto que é 5% de 100? Eu não falei que 5% de alguma coisa é você multiplicar por 5 dividido por 100? 5 vezes 100 dividido por 100 dá 5. Ah, quanto que é 30% de 100? 30 vezes 100 dividido por 100? 30. Quanto que é 400% de 100? 400 vezes 100 dividido por 100? 400. Então, sempre que eu não souber o valor, trabalhar com a base 100 é a melhor opção para mim, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, um produto não me deu o valor, então vou definir que é 100, teve um aumento de 20% no seu valor durante um mês qualquer. No mês seguinte, ele teve outro acréscimo de 10%. Só que em nenhum momento ele fala a seguinte frase: sobre o seu valor original. Não, ele fala que teve um acréscimo. O que significa? Que em um mês você pagava tanto, no mês seguinte você pagava um valor acrescido. Quando eu for dar esse aumento de 10%, é sobre esse valor que já tinha aumentado. Não é sobre o valor original. E no terceiro mês, ele teve um desconto de 50%. Qual é o valor total da variação? Como é que eu vou calcular isso daí? O que eu falei, ó. Mês 1, ele custava 100 mais 20% de 100. Como eu disse, quando eu trabalho com essa base do 100, o 20% significa que o acréscimo é de 20 mesmo. Então é 100 mais 20, que é igual a 120. Então no primeiro mês, no mês 1, esse produto que custava 100 passou a custar 120. Beleza. No mês 2, ele teve acréscimo relacionado não mais ao 100. O 100 ele não é mais meu 100%. Agora meu 100% é o 120. Então no meu mês 2, ele teve 120 mais 10% de 120. Outra regrinha agora para vocês. Se eu preciso calcular 10%, eu não preciso fazer conta. Calcular 10% é a mesma coisa que eu pegar o valor e dividir por 10. 120 dividido por 10 dá 12. Então eu tenho 120 mais 12. Esse é o valor do segundo mês, que é igual a 132. Já no terceiro mês, no mês 3, ele teve um desconto pela primeira vez de 50%. Então é 132 menos 50% de 132. 50% também eu não preciso fazer conta, não. 50% é só eu dividir por 2. 132 dividido por 2 vai ser igual a 66. Então é 132 menos 66, que é igual a 66, ok? Então no mês 3 eu tive R$66 do valor que eu paguei. E agora olha só que legal, ele quer saber o total da variação. Aí, quando eu vou usar o total da variação, eu preciso lembrar da minha base inicial. Qual era o valor inicial que eu dei para o meu produto? O valor inicial que eu dei para o meu produto era 100. E ele valia 100%. E agora, eu não tenho mais o 100. Agora eu tenho 66. 66. E ele vale uma porcentagem qualquer. Vale X%. Só que olha só para você ver. Como eu disse, a gente está trabalhando na base 100. Então, quando eu trabalho a porcentagem na base 100, quanto que o 66 vale em porcentagem para o 6? Ele vale 66%. Essa é a vantagem da gente sempre trabalhar com a base 6. Só que ele pergunta a variação. Se eu tinha 100% iniciais
e agora eu tenho só 66, significa que eu tive uma variação negativa de 34%. Professor, não entendi. Eu aumentei 20, aumentei 10, significa que eu aumentei 30, não é? E depois eu descontei 50, significa que eu sobrou 20, não é? Não, ó, a gente viu aqui, olha só para vocês verem. O primeiro acréscimo deu um total de 120, que se a gente fosse considerar como variação para nossa base, 120%, que a gente acabou de ver. No mês 2, ele aumentou 10% dos 120, somando 132. Se eu fosse pensar na variação aqui, era uma variação positiva de 32%, porque minha base inicial que eu defini era 100. Já no terceiro mês, eu descontei 50%. De 100? Não, eu descontei 50% do 132, o que me gerou um total de 66. Que por se tratar da base 100, eu não preciso nem pensar muito. 66 ele é 66% do valor original, que era o 100 que eu coloquei. Eu defini 100. Poderia ter usado 10? Poderia. Poderia ter usado 5? Poderia. Só que a conta é mais complicada, é mais chata. Eu uso 100 porque a base 100 na porcentagem é mais fácil de trabalhar. Só que a pergunta não é quantos por cento do valor original ele vale, mas sim a variação. O 66 ele é menor do que o 100%. Ou seja, eu perdi porcentagem no valor do produto. Se eu perdi porcentagem, a variação é negativa. Se a variação é negativa, eu preciso descobrir de quanto? 100% menos 66, que é quanto que ele vale agora, ele teve uma variação negativa de 34%. Espero que tenha ficado claro para vocês. Heloísa, conseguiu entender o conceito? Sim, tudo bem, sim, professor. Você viu como é que eu não pude, por exemplo, usar o 100 em nenhum outro ponto? Porque o 100 ele só era a base no primeiro mês. No segundo mês era outra base, no terceiro mês era outra base. Só no final, quando eu fui calcular a variação, que eu precisei usar o 100 de novo como base, porque ele é a base inicial do meu exercício. Desculpa interromper, pode continuar. Eu consegui entender a importância de começar a base por 100, porque se fosse fazer uma conta direta igual a que eu fiz, não ia conseguir encontrar o valor, né, do produto, no caso, aí, o valor exato, o valor da porcentagem. Exatamente, porque acontece, o que você fez na sua ideia de exercício, a base dele é o valor do salário que é sem o bônus. Você transformou a base no valor já com o bônus. E ela não quer, e não é o que ele queria saber, ele queria saber o valor original, por isso que você não poderia modificar. Tá bom? E para a gente finalizar hoje a aula, olha só para vocês verem, parece que eu escolhi os exercícios corretos mesmo para a gente trabalhar hoje. Trabalharemos mais um exercício que envolve porcentagem. E olha só para você ver, Heloísa, como é que são as coisas. É um exercício que envolve exatamente o que a gente acabou de ver. Exatamente a ideia que a gente acabou de ter para a gente poder tentar entender como é que funciona essa questão das bases para a gente poder usar a porcentagem. Vamos lá. Como é que funciona? É da Prefeitura de Rio Verde, de Goiás, tá? E o que ele fala para a gente? Ele fala o seguinte: sobre uma dívida de 60 mil reais, obteve-se um desconto de 10%. Obteve-se um desconto de 10%. Beleza? Beleza. Sobre o restante, outro desconto foi aplicado e reduziu a dívida para R$ 43.200. O segundo desconto foi de... Esse exercício ele é muito legal. Eu vou colocar ele aqui do lado de novo, o conceito que a gente está utilizando, que é o de porcentagem de novo. Só que, olha, a gente viu a porcentagem aplicada sobre o valor total, a gente viu a porcentagem sendo trabalhada com uma soma em cima do valor total, e agora a gente vai aprender a calcular quantos por cento um vale do outro. Até agora, o que a gente fez nos exercícios? Ele me dá a porcentagem, eu calculo, e me dá o total, eu calculo quantos por cento vale. Ele me dá
um total já, ele me dá uma porcentagem já, e eu preciso saber quantos por cento ele vale. Mas até agora a gente não teve um valor total e um outro valor que não é o total e descobrir quanto que um vale do outro. A gente fez algo parecido no exercício anterior, mas na verdade a gente já tinha as porcentagens. A gente tinha o 120%, a gente tinha o 100%, a gente tinha quanto valia o 100%, o 120%, e a gente precisava calcular. Teve uma regrinha de 3. Agora não, agora ele quer saber quantos por cento eu tive no meu segundo desconto. Só que ele é um exercício que ele demanda uma lógicazinha também, né? A lógica está sempre envolvida. Vamos lá estudar ele então. Primeira coisa é o seguinte: eu tenho um valor base inicial. Vocês vão entender por que eu usei esse termo. Que é o que vale 100%, que é o 60 mil. Ok? Beleza. E a base inicial, ela vale 100%, que é o 60 mil. E ele teve um desconto de 10%. Então, ele teve 100% menos 10%. Lembram que eu acabei de falar no exercício anterior? 10% é a mesma coisa que eu dividir por 10? Não preciso fazer conta, basicamente. Eu preciso dividir por 10. E quando eu divido o número cheio de zero por 10, eu corto um zero dele. Então, eu tenho 60 mil, que é o valor inicial, menos um zero a menos, que é 6 mil. 60 mil menos 6 mil, eu tenho 54 mil reais. Esse 54 mil reais, ele tem um nome nesse exercício. Ele é o valor após o primeiro desconto. Lembra no exercício anterior que eu falei assim, quando teve o acréscimo, quando teve o desconto, em nenhum momento ele falou que era sobre o valor inicial e a gente precisou calcular somando ao valor daquele momento? Aqui não, aqui ele já deixa claro, ó, ele já fala para a gente o que a gente tem que fazer. Ele falou que a gente tinha um 60 mil e foi descontado 10, e depois ele falou para a gente aqui o seguinte, ó, sobre o restante, um outro desconto foi aplicado e reduziu a dívida para 43 mil. Ele não fala, 43.200, ele não fala para a gente quanto que foi diminuído, nem em porcentagem, nem em valor total. Eu posso fazer esse cálculo por mim mesmo. Ou eu posso fazer a seguinte maneira. Olha para vocês verem que legal. Quando eu vou fazer isso aqui, eu tenho duas maneiras de fazer, tá? Eu posso descobrir quanto que 43.200 vale em porcentagem de 54 mil, ou quanto que a diferença entre 54 mil e 43.200 vale de 54 mil. Notem que eu escrevi que dá para fazer de duas vezes. Quanto 42 mil vale em porcentagem de 54 mil, ou quanto que a diferença entre os dois vale em porcentagem de 54 mil. Professor, muda muito o jeito de resolver? Na verdade, não. Mas a gente vai resolver das duas maneiras, tá? Primeiro, a gente vai resolver já esse daqui, ó. Quanto que 43% vale de 54 mil? Gente, vou dar uma dica sensacional. Sempre que eu quiser resolver desta forma aqui, eu quero saber quanto que um valor vale em porcentagem do outro, o que eu faço com esses valores? Eu só divido um pelo outro. Então, eu vou fazer 43.200 dividido por 54 mil. Só que aqui eu não vou encontrar o que ele está perguntando. Ele quer saber o desconto. Ele quer saber o valor do segundo desconto.
Ele não quer saber quanto que 43.200 vale do que restou. Ele quer saber o valor do desconto, tá? Professor, por que eu estou usando 54 e não estou usando 60 nessa conta? Porque esse segundo desconto, ele veio em cima do primeiro desconto. Ele não veio em cima do valor total. Não foi descontado uma quantidade do valor total. Foi descontado uma quantidade do segundo desconto, ok? E aí, olha só para vocês verem que legal isso aqui. Quando eu dividir, e eu fizer essa conta aqui, a gente precisa aprender a fazer ela, porque na hora do concurso a gente não vai ter calculadora, não é? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou cortar esses zeros. Não tem necessidade de ter tanto zero assim. Então, esse corta com esse e esse corta com esse. Beleza? Sobrou 432 dividido por 540. Vamos armá-la aqui, ó. 432 dividido por 540. Logo de cara, eu já vejo que não dá para dividir. 432 é menor. Eu preciso acrescentar um zero aqui. Só que sempre que eu faço isso, eu acrescento 0, aqui. E eu já vou chutar logo alto, que eu acho que deve dar uns 8. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 4 dá 32, sobre 3. 8 vezes 5, 40, com 3, 43. Opa! Na mosca. Então, ele sobrou aqui 0, terminei minha resposta. Então, esse valor aqui, ele é igual a 0,8. Sempre que eu tenho um número decimal, para eu transformar ele em porcentagem, é só eu pegar e multiplicar ele por 100. Então, 0,8 vezes o 100, ele dá 80, ou seja, ele equivale a 80%. Se eu pensar que, olha só para vocês verem, se eu pensar que 54.000 vale 100%, que 43.200 valem 80%, quanto que eu precisei diminuir do 100 para chegar no 80? Muito simples, ó. 100% menos 80%. Professor, por que eu estou subtraindo? Eu não tive um desconto? Para eu saber o valor desse desconto, imagina o seguinte, eu tinha 100%, tirei 20% dele, fiquei com 80%, tirei uma porcentagem qualquer, aliás, né? Eu tinha 100, tirei um pedaço desse 100 e me sobrou 80. Para eu chegar de volta, o que eu preciso fazer? Quanto que eu tirei do 100 para chegar no 80? Eu tirei 20%. Então, eu descobri que o desconto foi de 20%. Resposta aqui é a letra C. Porém, eu deixei ali embaixo que a gente tem uma segunda forma de fazer. Quanto que a diferença entre os dois vale do total? E a gente vai fazer dessa maneira também, tá? A gente vai fazer dessa maneira também. Como que a gente vai fazer ela, professor? A gente vai fazer aqui embaixo. Ó. A gente vai fazer até em vermelho, que é para dar outra cor para o nosso exercício. Então, essa é a minha segunda forma de resolver o exercício. O mesmo exercício, tá, gente? Não vai mudar nada. A primeira coisa, eu estou usando o termo a diferença. Significa que eu vou subtrair alguma coisa. Então, eu vou fazer 54.000 menos 43.200, que é igual a, vai dar 0,08, se fosse em 43 seria 11, 10.800, tá? E agora, ó, eu escrevi o que a gente vai fazer. Quanto a diferença entre os dois vale dos 54.000? Para eu descobrir quanto 43.200 vale dos 54, eu não dividi um pelo outro, aqui vai ser a mesma coisa. Ó. Eu vou fazer 10.800 dividido por 54.000. Primeira coisa do exercício é igual ao anterior, cortar os zeros. Corta, 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 corta. Sobrou o quê? 108 dividido por 540. Mesmo esquema. Não dá para dividir, eu acrescento zero. Zero e vírgula. Vou chutar um 2 aqui, porque o valor está baixinho. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. Opa, também bateu certinho.
Então, eu descobri que esse valor aqui, ele vale 0,2. 0,2 vezes o 100 é igual a 20%. Só que nesse caso aqui de baixo, como eu já fiz a diferença aqui em cima, eu já encontrei o desconto. Quando eu faço por aqui, eu estou descobrindo quanto o total final vale do primeiro desconto. Para depois achar o desconto, ok? Aqui primeiro eu estou achando quanto que o total final vale do primeiro desconto, para só depois que eu fizer isso, eu encontrar o meu desconto, que é o que o meu exercício pede. O meu exercício não pede para eu saber quanto o valor final vale do valor do segundo, do primeiro desconto. Ele pergunta o valor do desconto em si. Já nesse segundo, eu calculo o desconto. Quanto que foi o desconto? Desconto no segundo desconto foi de R$10.800. Então, calculei o desconto e depois descobri quanto ele vale em porcentagem. Vou pedir para a Heloísa, que está nos acompanhando aí comigo aqui ao vivo, abrir o microfone, porque o exercício acabou, mostrei as duas formas de fazer. Teve dúvida em alguma delas? Qual que você achou mais difícil? Esse foi bem tranquilo, professor. Acho que as formas foram bem tranquilas. Esse exercício está bem fácil. Qual das duas formas eu considero a mais fácil de fazer? Eu considero a coisa mais difícil desse exercício entender isso daqui, ó. Esse valor inicial. Entender que ele tem uma base inicial e que a partir do primeiro desconto, os 60 mil deixa de existir. Ele não faz mais parte do exercício. Tudo isso daqui, ó, que a gente calculou aqui em cima, ele deixa de existir, deixa de ser importante no momento em que a gente acha os 54 mil. A partir daqui, os 54 mil é importante. O resto não vale para mais nada. Porque daí todo o restante da informação é em cima desses 54 mil. E daí qual dos dois lados escolher? Eu, geralmente, quando eu faço esse tipo de exercício, eu sempre faço dessa maneira aqui que está em azul. Eu sempre procuro saber e depois entendo que eu preciso achar o valor do desconto. Que o desconto, na verdade, ele é o 100 menos 80%. Mas esse modo aqui de baixo, ele é mais rápido e é mais prático. Os dois são fáceis e os dois, na minha opinião, são válidos para a hora do concurso. Acho que não tem nenhum dos dois que seja muito difícil, não. Eu na verdade, achei também essa primeira parte foi muito fácil, né? Porque a gente já vê os 10% de 60 e tal, achou o valor. Achar essa porcentagem em cima do 54, que foi a porcentagem do desconto que ele pediu, né? Uhum. Do valor que ele pediu no exercício. Então, eu acho que para chegar nesse valor, da forma que foi colocada, que o senhor explicou, ficou bem mais fácil. Essa parte, a primeira forma, né?